Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para resolver uma questão de física do vestibular seriado da UFJF, do PISM 2, do módulo 2 do segundo ano. Mas se você está se preparando para o Enem, fica aqui no vídeo que a matéria é a mesma e vai te ajudar. Uma das melhores maneiras de estudar para as provas é fazer provas anteriores para você pegar o jeito das questões, a malícia das questões e como os assuntos são abordados, além de saber quais são os assuntos que mais caem. Se você já tiver estudado o assunto da questão, esse vídeo vai servir de revisão. Mas se você ainda não tiver estudado, fica contigo que o tio vai explicar bem passo a passo como que a questão pode ser resolvida, tá bom? Então bora fazer uma questão? Uma pessoa de 50 kg quer ficar em cima de um bloco de gelo flutuando sobre um lago de água doce. Qual deve ser o volume mínimo do bloco para que a pessoa consiga isto sem molhar os pés? Considere a densidade da água 1 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico e a densidade de gelo como 0,9 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. E a gravidade, o G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, antes da gente começar de fato a resolver a questão, vamos tentar entender o que está acontecendo? Bom, eu tenho aqui uma superfície de água doce. E nessa superfície eu vou colocar um bloco de gelo. O gelo ele boia na água doce, porque a densidade dele é menor que a densidade da água. Pensando no equilíbrio desse bloco, a gente tem duas forças que estão atuando nele. A força peso, que é a força da gravidade. Esse bloco ele tem uma massa, e essa massa faz com que a Terra atraia ele com uma determinada força que a gente chama de força peso. E por que ele não afunda então? Porque ele está dentro de um fluido, como ele está dentro da água, faz com que a água exerça uma força nele para cima. Uma força de empuxo. E esse empuxo ele é igual ao peso da água que estava ali antes de eu colocar o gelo. Esse empuxo era suficiente para manter a água em equilíbrio. Então, antes de eu colocar o gelo aqui, tinha água. O gelo veio e ocupou o lugar dessa água. A água que estava aqui embaixo, sem saber de nada, continuou empurrando para cima. Essa força para cima é igual ao peso de água. Então, toda vez que a gente ocupa o volume de um fluido qualquer, nesse caso aqui da água, a água faz uma força para cima nesses corpos. Essa força a gente chama de empuxo. Esse empuxo é igual ao peso da água. O fato do gelo ser menos denso faz com que ele não precise ficar totalmente imerso para que o empuxo se iguale ao peso, uma vez que ele tem uma massa por volume menor do que a água. Tudo bem? Bom, mas aí eu subo em cima desse bloco. E o fato de eu subir em cima desse bloco faz com que agora para baixo não tenha só o peso do gelo, mas também tem o peso da pessoa. E esse cara começa a afundar. Até que, conforme ele vai afundando, eu vou ocupando mais volume de água e esse empuxo vai aumentando, até que ele fique igual ao peso da pessoa somado ao peso do gelo. Se eu estou em equilíbrio, é porque as forças para cima, que nesse caso é o empuxo, é igual às forças para baixo, que é o peso da pessoa mais o peso do gelo. Se eu estou em equilíbrio, o que está me puxando para cima é igual ao que está me puxando para baixo. Beleza. Então agora a gente só tem que aprender a calcular essas coisas. A ideia já está fixada aqui. A ideia é essa. Bom, como que eu vou calcular peso? Peso é a força gravitacional. É a massa do corpo vezes a gravidade. Quando a gente fala de um fluido, ou aqui a questão me deu a densidade, eu posso calcular esse peso de uma maneira diferente. Não de uma maneira diferente, mas eu posso substituir essa massa com relação à densidade e o volume. Uma vez que a densidade é definida como a razão, ou seja, a divisão entre a massa e o volume. Se eu quero só a massa, eu posso passar esse volume multiplicando, e eu tenho que a massa é a densidade vezes o volume. Então eu posso colocar essa massa aqui, e aí calcular o peso como a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Então, de uma forma geral, eu posso calcular como a densidade vezes o volume, uma vez que a densidade vezes o volume significa a mesma coisa que a massa. Tudo bem? O empuxo ele é igual ao peso da água. Beleza. Tem uma formulazinha pronta, mas vocês vão ver que ela vai sair naturalmente. O peso da água era a água que estava aqui, no lugar que o gelo está ocupando agora. Então, era a densidade da água vezes o volume ocupado, que nesse caso é todo o volume do gelo, já que eu quero o volume mínimo dele, ele vai estar totalmente mergulhado, porque quanto maior ele for, maior vai ser essa força de empuxo, porque mais ele vai deslocar água. Se eu quero que o mínimo de volume, eu vou considerar que ele está todo submerso aqui. Então é o volume do próprio gelo
vezes a gravidade. Bom, e o peso da pessoa? Como é que eu vou calcular? Para a pessoa, ele já me deu a massa mesmo. Então, eu vou calcular desse jeito aqui em cima. Vai ser massa vezes gravidade. E o peso do gelo? Eu estou aqui agora. Peso do gelo, como ele me deu a densidade do gelo, eu vou calcular como a densidade do gelo vezes o volume do gelo vezes a gravidade. Beleza. Então, vendo que a gravidade está multiplicando em todos os termos, eu posso dividir dos dois lados pela gravidade. Então, tudo que vai ter gravidade aqui vai sumir. Eu posso simplificar dos dois lados pela gravidade. Ou posso substituir por 10. Mas nesse caso fica mais simples os cálculos assim. A densidade da água ela é 1 vezes 10 elevado a 3. O volume do gelo é o que eu quero saber. A massa é 50. A densidade do gelo é 0,9 vezes 10 elevado a 3 vezes o volume do gelo. Bom, esse carinha que está daqui, eu vou passar ele para o outro lado, ele passa com operação inversa. Ele vai passar subtraindo. Na verdade, eu vou subtrair esse valor dos dois lados, de forma que daqui ele some e ele aparece do outro lado com a operação inversa. Então, eu tenho 1 vezes 10 elevado a 3, VG, que já estava aqui, menos o outro que eu passei para cá, que é 0,9 vezes 10 elevado a 3, VG. Isso é igual a 50. Bom, para mim fazer essa continha aqui, 10 elevado a 3 VG é comum. Então, estou fazendo 1 disso aqui, menos 0,9 da mesma coisa. Eu só posso somar e subtrair coisas iguais, né? Quanto que é uma maçã menos uma banana? Não dá para fazer. Só se for banana e banana. Então, aqui, como é a mesma coisa, eu posso subtrair. Vai ficar 1 menos 0,9, que é 0,1 vezes 10 elevado a 3 VG. Isso é igual a 50. Bom, 0,1 vezes 10 elevado a 3, o 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1000, né? O 1 com 3 zeros. Multiplicado por 0,1, isso aqui vai dar 100 VG, que é igual a 50. Então, o volume do gelo aqui, mínimo, é 50 dividido por 100, que é 0,5. Bom, 0,5 o que, Natan? Bom, as unidades que eu usei, todas elas estão no sistema internacional. Ó, a densidade está relacionada a metros cúbicos. Então, o meu volume ele vai sair em metros cúbicos. Tudo bem? Então, 0,5 metros cúbicos, letra C. Fechou, galera? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos que vão fazer ou o Enem ou o PISME. E se quer assistir outros vídeos como esse, clique na playlist que está aparecendo aqui. Então é isso, galera. Feliz Natal para vocês. Até mais. Tchau.